Eu sou conhecido, mentira, né? Não sou conhecido. Eu sou o rei do agro, virou um meme, isso, mas a ideia inicial foi justamente mostrar que o Andrioli tem a solução para o agronegócio. Tá? Soluções em energia para o agronegócio. Nota aqui que eu não falo só de solução solar, porque no agronegócio a gente também pode aproveitar as oportunidades da eficiência energética. Isto que é o mais importante. Temos muito assunto com relação a isso, mas não vim aqui só para falar de mim, né? Justamente eu começo aqui mostrando um pouco sobre da WEG. Eu estou há 9 anos na WEG, 7 anos na Solar, e a gente viu a necessidade de criar um departamento dedicado para o agronegócio. Tá? Então, a gente viu que realmente, não vou falar aqui que o agronegócio é um cliente mais ou menos exigente, não, ele é diferenciado. Né? Então, a gente tem realmente alguns desafios especiais e exclusivos para o agronegócio, assim como as soluções também específicas para cada segmento. Tá? A WEG, deixa eu voltar aqui, perdão. Aqui eu só quero mostrar alguns números, alguns dados da WEG, né, que um pouco mais de 56% do faturamento da WEG corresponde são produtos lançados em menos de 5 anos. Isso mostra a inovação, que a WEG sempre está buscando soluções diferenciadas. Aqui um pouco mais aí de 38 mil colaboradores e mostrando também a questão dos números da WEG, que a WEG também não é só WEG Motor, né? Que muita gente só conhece. Claro que na área da solar a gente também tem campo, mas existem aí diversas soluções dedicadas para isso, principalmente quando se fala aí de mobilidade elétrica. Também não vim só para falar aqui da empresa WEG, vamos falar dos desafios, das soluções e para quem quer vender e atuar no setor no agronegócio, que é o segmento que mais cresce no Brasil e do mundo. Então, já começo a falar aqui sobre o mercado do agronegócio, justamente mostrando aonde as informações não mentem, tá? Que o agro é pop, o agro é top, o agro é tudo. Através destas informações que a gente vê tendências de crescimento, tendências tanto de exportação, tanto de recordes de soluções. Então, a gente vê aqui grandes oportunidades no segmento. Já mostrando aqui o último dado do CPA, é uma metodologia diferenciada que eles fazem. Existe o do IBGE e também o do CPA. Eu gosto mais da informação do CPA. Nossa, está dando um ruído. Onde mostra que nos últimos 2 anos cresceu mais de 15%. Né, na pandemia, e aí a gente viu aí no último ano, de 2021 para 2022, uma queda de 4,28%. Isso mostra que realmente não conseguiu manter, né, o PIB, mas o que eu quero dar destaque aqui são os 2 ramos, pecuário e agrícola, justamente para a gente ter a informação e solução para esse segmento. Quando a gente fala de pecuária, por exemplo, a gente fala de fazenda de animais. Aonde que a gente consegue atuar no segmento do agronegócio solar nisso? Bebedouro de animal, bombas, irrigações, né? A gente consegue na pecuária, mas na agrícola, que a gente fala de muito mais de irrigação, pivô de irrigação, muito mais bombas, tem um consumo energético muito grande. Por isso que eu acabo separando esses 2 itens com essas 2 soluções, exatamente para ver aonde e qual solução que a gente consegue atuar nisso. Né, principalmente falando aí de onde que tem a maior demanda, que é a questão do ramo agrícola. Né? O agronegócio é a grande vocação. Tá? Esse slide aqui eu gosto de mostrar para identificar para vocês as oportunidades que se tem, porque 2,5% da população brasileira é produtor rural, e aí, de acordo com últimos dados, 27% do PIB brasileiro corresponde ao agronegócio, seja antes da porteira, dentro da porteira ou depois da porteira. São termos muito usuais para o agronegócio, né, que a gente fala o antes da porteira, fertilizantes, importações de produtos, o dentro da porteira, que é a produção, e o pós-porteira, a distribuição e armazenamento. Então,
note que realmente o Brasil é um polo que mais a gente vê aí recordes de produção, como eu tenho mostrado, e a gente vê que realmente isso aqui é um grande negócio. Vamos entrar agora nos casos dos desafios do setor, né? Eu começo já falando nos diferenciais que se tem, principalmente quando a gente fala no atendimento. Eu não preciso estar caráter assim, né, para visitar um produtor rural. Eu rodo o Brasil inteiro, né, pela VEG. Estou há 2 anos, justamente porque antes teve na pandemia a gente não viajou durante 2 anos, 2021. Então eu estou rodando todas as feiras e eventos, e isso aqui é de maneira generalizada. Tá? Um desafio do atendimento é realmente o atendimento personalizado. Isso exige. O que é o atendimento personalizado? É o atendimento cara a cara. Muitas vezes não funciona. A própria pandemia nos afastou da solução, nos afastou do cliente, porque eles gostam disso, eles gostam de face a face. Isso eu falo de maneira bem geral mesmo, e funciona. Tá? Esse atendimento tem que passar credibilidade em cima disso. O atendimento em loco, fechamos grandes contratos porque o nosso integrador teve que colocar uma base na cidade. O próprio produtor rural, tá, de maneira geral, ele não quer andar 100 quilômetros para ir 300 quilômetros, ele não quer. Ele quer, realmente teve um problema na usina dele, um atendimento seja diferenciado. Tá? Então, ele é um povo desconfiado. Tá? Falando um pouco sobre o cliente agronegócio. A atuação dos gestores, isso aqui não significa que a questão do, como é que eu falo, do dono, do dono, o CEO do integrador, né? Muito além disso. Essa atuação é para ti ser técnico e comercial, você também, o vendedor, ser um cara técnico, assim como a engenharia também ser comercial, isso também faz a diferença. A questão de qualidade e credibilidade, né, na questão do atendimento, isso aqui não é somente de produto, né, a gente só fala de produto, mas não é somente isso. E aí, segurança de empresa nacional, não é puxando para o meu lado, até porque eles também importam fertilizantes, eles conhecem bem o ramo de importação, e aí, claro, a gente acaba tendo uma vantagem, porque a gente tem uma base aqui em Jaraguá do Sul, que é a nossa sede e matriz. Seguindo como os desafios, teve uma pesquisa da Embrapa falando dos 5 maiores desafios no agronegócio, por que você não cresce mais no segmento. E aí, em primeiro lugar, ficou carga tributária, segundo, a infraestrutura e logística, né? Isso aqui é um grande problema brasileiro, realmente, né? Quando a gente fala de infraestrutura, não pode, imagina numa colheita você quebrar um caminhão ou deixar, ou demorar para chegar num armazenamento, isso tu perde até qualidade de produção, tanto no recebimento, é um problema disso. E aí eu vou dar destaque aqui, fornecimento de energia elétrica como terceiro maior destaque para o desafio. E em quarto, crédito para o crescimento, né, apesar das linhas do BNDES. E quinto, fornecimento de insumos, porque eles também importam, eles sofrem do mesmo mal da gente, da importação, da taxa cambial, aí no caso dos produtos de sementes e fertilizantes, como no caso. Agora eu vou entrar exatamente no desafio do setor energético, que é onde que a gente se insere. A gente vê aqui o primeiro lugar, qualidade de energia fornecida, isso aqui é um problema, tá? Principalmente no Norte e Nordeste, grandes deficiências com relação a isso. Eu não vejo tanto problema aqui no Sul, tá? Não valorizando ou desvalorizando outra região, mas o Rio Grande do Sul e Santa Catarina são 2 estados que realmente não tem tanto problema de energia, tá? Comparado aí com a Bahia, por exemplo, né? A Coelba, que está dando bastante problema com relação a isso, e até porque não está sendo crescente o investimento na rede elétrica com relação ao crescimento do agronegócio, né? Em segundo lugar aqui, grandes distâncias da rede é um grande desafio para o agronegócio, né? Isso aí até a fazenda, a gente vê fazendas distantes, fazendas grandes,
ou mesmo os grandes latifúndios ou minifúndios também, a gente vê deslocado. Alto custo do quilowatt-hora diurno, é um grande desafio, né? A gente não fala aqui do noturno, porque tem um benefício da irrigante, um quilowatt-hora baixíssimo, mas imagina, todo mundo quer ligar na parte da noite, aí volta no problema da qualidade de energia. E aí, onde que a gente consegue atuar? Outro desafio, o alto custo em horário de ponta, tem região que realmente falta, né, energia, mas às vezes não é só falta não, acaba ligando o gerador a diesel, como as grandes fazendas, absolutamente todas têm um backup, né, com geração a diesel, porque não pode parar um motor de irrigação, por exemplo. E perdas em percentual em colheita, isso aqui é incalculável, tá? O produtor rural, a fazenda, precisa ter um motor reserva para irrigar se caso falhar. Não pode ficar uma semana sem irrigar num clima seco, por exemplo. Aonde que eles vão buscar alternativa? Com energia, principalmente solar. Tá? E aonde que cabe aqui as oportunidades para todos vocês estarem atuando exatamente nisso. Vamos falar aqui o porquê de investir em energia aqui solar no agronegócio. Eu não vou ficar falando aqui porque porque é um setor que cresce, é porque o PIB é alto. Não! Vamos falar de números aqui também. Primeiro o cenário, tá? A Agência Nacional de Águas, a ANA, desculpa, achei que estava aqui na tela, aumentou em 800%, isso é dado público, tá? É dado do governo, a gente consegue aí pesquisar no Google. A ANA, no caso, a Agência Nacional de Águas, a gente consegue ver lá, cresceu 800% o número de liberações de outorgas para recurso hídrico. O que isso significa? Que tem mais gente solicitando, ou fazendo reservatório, solicitando captação de água, seja subterrânea ou do rio, e como consequência disso, vai precisar de bomba, vai precisar de energia, e aí que estão os dados. Os próprios players, né? A gente pegando os 3 maiores players do mercado de pivô de irrigação, a Valley, pegando a Foquink ou a Bauer, tem outros, tem a Pivot também, eles dobraram a venda de pivôs no ano passado. Tá? Isso gera necessidade energética. Tem energia? Não, não tem energia. Tem problema. E aí a gente está agora falando aí do cenário do agronegócio, que a gente vê aí, né, os últimos dados da BSolar, 14,6% é consumida pelo agro. Isso no pacote de potência instalada. Tá? A última visão deles, o infográfico deles. A gente vê grandes oportunidades, porque o consumo deles é muito maior que isso. Tá? Há uma pressão mundial, de acordo com a ONU, né, teve a COP27 falando do crédito carbono, mas há uma pressão mundial, exatamente incentivando ainda mais a produção de alimentos. Então, esse segmento realmente tem a visão e a gente tem que aproveitar as oportunidades com relação a isso. Porque eles vão precisar de energia e também, dados da MME, 80% está atrasado com a infraestrutura energética. Também dados públicos, tá? O que eu estou falando aqui. Como prospectar no agronegócio? Eu quero que vocês vendam, que vocês saibam vender. Né? Não precisa estar vestido a caráter, né? Mas no começo, eu ia de terno, ia de sapato lustrado para a fazenda, até que um dia o fazendeiro falou, não, pelo visto, a tua credibilidade se perdeu, porque você realmente nunca veio para a fazenda. Assim como uma moça veio de sapato alto, e aí também não passa aquela credibilidade no atendimento. E aí imagina você indo para São Paulo, assim, que credibilidade que se tem. Então, há essa mudança de figura, mas não é para você se portar, não é para eu começar a falar da mesma forma, né, que eles falam, ou até ser brega. Não é esse cenário. Mas como prospecção de negócio, é justamente aqui, ó, dados também do anuário do cooperativismo. Pode pegar lá, são 1.170 cooperativas específicos para o agronegócio, e aí imagina você indo prospectar cliente, você falar exatamente, vai visitar um cliente, uma fazenda de manhã, outra tarde, né, porque é longe. Então, aí uma prospecção de negócio via cooperativa e associações. Tá? Não vou entrar muito em detalhes agora,
A gente está com o stand da WEG, podemos conversar mais como prospectar isso, porque eu não tenho muito tempo aqui para falar e eu quero falar exatamente das soluções que a gente tem. Falei dos problemas, dos desafios e vamos falar aqui das soluções aí que a gente tem. Primeiramente, a gente avalia aqui aviários, tá? Aviários tem atendido muito bem o ramo solar, porque é justamente no período diurno que é o maior consumo, que liga os motoventiladores para refrigerar as granjas. A gente vê aqui uma fazenda de gado, sistemas off-grid, tá? Não precisa puxar cabeamento, puxar rede, coloca uma bomba para um bebedouro de animal. Claro que é uma fazenda aqui de gado não confinado, né? Aqui, flutuante, né? Também existe para aproveitamento área útil do lago. E a gente vê aqui um pivô de irrigação, que hoje é o nosso carro-chefe. A gente tem solução para tocar o pivô inteiro só com solar. Tá? Logicamente, quando a gente fala de pivô de irrigação grande, a gente fala de um ciclo para dar uma volta de 21 horas. Normalmente, isso é variável, mas eu não tenho 21 horas de sol, eu consigo economizar isso, seja com rede ou seja com diesel. A gente atua no agronegócio simplesmente onde tem problema com energia. Se não tem problema de energia, é a solução on-grid convencional, conectado à rede. Existe essa solução, por isso que a gente separa. Tá? O nosso sistema de bombeamento, nosso CFW500, a gente tem potência seriada hoje até 200 CV, no caso, e indo até 750 CV, a gente tem potência para todos os tipos de motor, tocando solar ou híbridos. Tá? Então, aqui é uma solução que existe, que tem uma demanda enorme. Tá? Hoje a gente vende aproximadamente 500 kits por mês de solar, mas se eu pego uma fazenda, cada fazenda aí, uma fazenda de grande porte, tem 300 motores. É pequeno ainda. Tem uma demanda brasileira enorme que vocês podem atuar. E por que a gente não consegue atuar? Porque as pessoas não sabem vender para o agronegócio. Não se dedica a vender para o agronegócio. É um pouco diferente. Né? Soluções para pivôs de irrigação. A gente fala aqui dos sistemas das soluções on-grid, os híbridos, né, com gerador a diesel, com baterias. Essa concepção é um produto engenheirado, finamizado, fabricado em Jaraguá do Sul pela WEG. E aí a gente tem essa solução completa fazendo solar seja com bateria, híbrido com bateria, que a gente também tem, seja com gerador a diesel, ou seja com rede. Como eu falei, se tem rede, a gente faz se tem a rede, se tu consegues aumentar a demanda, a gente acaba conseguindo aí fazendo o grid convencional, que seria a melhor solução. Né? Temos que propor sempre a melhor solução, até porque para encher um reservatório, pode ser que o cliente precisa lá de uma vazão X litros d'água, uma bomba de 30 CV atende. Você vai lá e fornece um sistema solar para uma bomba de 50 CV. Vai atender, vai encher mais rápido e não há necessidade. Por isso que a questão técnica também é muito importante aí nesse segmento. É uma solução aí que a gente tem, tá? Podem fazer cotações com a gente e aí a gente vai conseguir aí fornecer. A gente já tem alguns instalados em diversos fabricantes. Tá? Como eu falo, né, não é somente solar, então a gente também entra na questão de eficiência energética. Vocês mesmo têm uma engenharia aplicada para isso, dedicada. Por que não substituir motores? Se eu pego uma fazenda, tem motor lá de 30 anos, tu substitui esses motores, ao invés de fazer uma usina de 1 mega, eu faço de 700K, porque é mais eficiente o motor. Substituição de cabos com menos perdas, adequações de cabos, adequação de QGBT, tudo isso, a engenharia de vocês conseguem fazer isso. É mais um nicho que vocês conseguem entrar, assim como a gente fala de correção de fator de potência, é muito comum no agronegócio ter multa de reativo, é um valor baixo, normalmente de 3 mil, 4 ou 5 mil, para uma conta de energia de 200 mil, e aí, logicamente, que eles não vão dar a atenção necessária quando falar, o que é 3 mil? Mas aí, ó, tem solução aí, podendo ter boa lucratividade e aumentar o portfólio de vocês. Inserindo no kit também tem isenção de impostos. Então, esse é um produto altamente barato, payback baixíssimo, menos de 1 ano. Tá? Somente para vocês saberem como tem nicho em relação a isso. Armazenamento de baterias, temos os Powerwall, né, que é o residencial, utilizado no agronegócio, casa de caseiro, muito comum, tá, vendido, uma demanda enorme. As grandes baterias também,
Tá? Tem tido o armazenamento, a gente utiliza mais como um novo backup, uma nova necessidade quando a gente fala de bateria, né? Então, o que seria isso? Pô, claro, eu falaria do hospital, né? Mas o hospital não era do agronegócio. Aonde que entra? Frigorífico entra em fazenda de leite, né? Não os gados, né? A fazenda de leite. Então a gente também entra com a questão de baterias muito forte nisso e temos uma demanda enorme. E aí, falando alguns cases, né, exatamente, já tem, ó, desde 2000, aqui esse aqui é 2020, mas a gente tem case desde 2016. Esse caso aqui da CELP é outro, Fernando Noronha, a Smart Island, querendo eliminar o combustível fóssil, já inserindo também baterias. Ou por fim aqui, já a questão do aviário, como eu falo, que é muito convencional, tem uma demanda enorme, solar atende muito bem nesse quesito, reservatórios, irrigação, sistema totalmente isolado, sistema off-grid, tá? Não precisa passar cabeamento, puxar rede, infraestrutura de rede, funciona muito bem. E por fim aqui, um dos nossos primeiros sistemas instalados de pivô de irrigação, que começou totalmente solar e virou híbrido com diesel. Esse é o painel engenheirado, tocando. Aí esse aqui fica em Perdizes, Minas Gerais. É um dos sistemas que a gente fez. Estourou meu tempo. E aí, por fim, eu só quero falar uma frase aqui, que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu vou sonhar do meu tamanho, que eu me acho um cara grande. Muito obrigado a todos. Estou aí no stand da WEG. Agradeço de coração.